eu sempre digo que a melhor crítica é o que se faz respondendo com trabalho. Eu tenho aqui na ponta da linha um dos homens mais importantes desta cidade, porque o trabalho dele é recuperar Campo Grande. E ele é um dos melhores secretários de obras que nós já tivemos nos últimos tempos. E vai falar conosco por telefone o nosso querido engenheiro Marcelo Miglioli. Alô, Marcelo, bom dia. Bom dia, B, bom dia pessoal seu aí, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado por atender a gente. Você não está em Campo Grande, mas marcamos às 7h10 e você chegou 1 minuto adiantado. O horário é para ser cumprido, né, B? Verdade. Marcelo, tem um jornal de hoje que diz que tapa-buracos supera a marca de 6,6 mil trechos já recuperados nas ruas de Campo Grande. A informação liberada pela CISEP, que é a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a qual você comanda. Como está o tapa-buracos em Campo Grande, Marcelo? Ô B, nós começamos uma força-tarefa semana passada, com ritmo forte, atendendo a 7 regiões da cidade, né, com 7 equipes diferentes. Estamos num ritmo forte, um pouco aquém ainda do que a gente gostaria, porque a semana passada ainda foi uma semana que a chuva ainda insistiu bastante. Nós tivemos 3 dias de chuva dos 5 dias de trabalho, né? Principalmente no período da tarde, e quando você tem a perspectiva de chuva durante o dia, você acaba prejudicando o serviço, porque você não roda a quantidade de massa para que você possa trabalhar até o final do dia, vamos dizer, né? Então, a gente está trabalhando forte, mas ainda um pouco aquém daquilo que é o nosso planejamento. O nosso planejamento é passar de 1.500 buracos por dia. Até o momento não conseguimos, por conta dessa questão da chuva e da ameaça de chuva, mas estamos trabalhando bem. Semana passada nós fechamos mais de 6 mil buracos, que já é um volume muito substancial. E vamos continuar com esse trabalho, com esse ritmo, até que a gente restabeleça totalmente a normalidade na nossa cidade, nesse quesito tapa-buraco. Marcelo, existe uma estatística de quantos mil buracos existem hoje em Campo Grande ou não? Olha, B, nós temos um levantamento aproximado, né? Nós temos aí, pelo pessoal nosso na rua, pela experiência que a gente tem, a gente imagina que hoje Campo Grande deve ter aí na casa de uns 80 mil buracos, mas não é um número fechado como, por exemplo, esse que você passou, né? Esse número, por exemplo, que nós fechamos, 6 mil e alguma coisa de buraco, é um número exato, porque a gente tem uma medição instantânea. O pessoal fica acompanhando a medição buraco por buraco. Essa estimativa de 80 a 100 mil buracos é uma estimativa de previsão que a gente tem. Por isso que a gente imagina que com a estiagem e com o ritmo que nós estamos implantando, que nós já implantamos, a gente acredita que entre 30 e 60 dias a gente restabeleça totalmente a normalidade na nossa cidade. Ô Marcelo, queria que você explicasse para os nossos ouvintes o problema do caminhão carregado com asfalto quando chove e todo aquele material fica inservível para cumprir a missão destinada. Explica para nós isso, por favor. O que acontece, B? A gente faz o nosso tapa-buraco com CBUQ, que é concreto betuminoso usinado a quente, que é um material que sai da usina em alta temperatura, ele sai na casa dos 200 graus. E esse material, depois que ele perde a temperatura, que ele abaixa de 100 graus, você não consegue aplicar mais ele, então ele se torna um material inservível. Então muitas vezes, quando você tem ameaça de chuva,
você tem que regular para não sair com uma grande quantidade de massa da usina, porque se acontecer de chover durante o dia, você não conseguir aplicar aquela massa ela é perdida e você tem que fazer o descarte dela. Então, quando você está nesse período chuvoso, é um pouco realmente complicado você trabalhar com CBUQ, né? E por isso que às vezes acontece quando chove no período da tarde, dá aquela abertura de tempo, as pessoas veem a gente jogar a massa no buraco depois de uma chuva, um resto de massa. É porque esse material ele tem que ir para algum lugar, então a gente acaba aproveitando ele mesmo sabendo que a qualidade do serviço está comprometida. Isso são exceções que acontecem, mas é muito boa essa sua pergunta, B, para que a gente possa prestar serviço, né, e esclarecimento às pessoas que são leigas. Ninguém é obrigado a saber de tudo, e principalmente de uma matéria específica como essa do asfalto. E infelizmente, B, nós estamos vivendo, essa pergunta sua ela vem em um momento importante para a gente esclarecer a população, porque a gente vem vivendo um momento em Campo Grande triste, né? Desculpa o meu desabafo aqui, mas a rede social é uma coisa fantástica, mas se ela for usada para o bem. Agora, infelizmente, algumas pessoas estão usando a rede social em Campo Grande para fazer brincadeira, fazer piadinha. Semana passada, por exemplo, um grupo de pessoas distribuiu plaquinha em alguns buracos na cidade inteira, né? Marginalizando um trabalho que está sendo feito pela prefeita e pela sua equipe com muita seriedade. Eu espero que esse trabalho que foi orquestrado, não foi um trabalho individual, porque pegou a cidade inteira, não tenha pessoas que têm relação com o serviço público ou com a prestação de serviço público, que não seja agente público, alguém envolvido no serviço público, porque não dá pra gente ficar nesse tipo de situação, né, B? Nós estamos trabalhando com seriedade, com responsabilidade, aproveitando ao máximo o dinheiro público, e a gente tem que conviver, e a gente convive bem, mas fico triste no sentido de entender que a crítica é construtiva, dizer que Campo Grande não está num bom momento, porque Campo Grande é uma cidade belíssima, é construtivo. Agora, piadinha, gracinha, gastar dinheiro com aquilo que não vai reverberar para o bem da população, eu acho isso aí uma coisa que, infelizmente, nós estamos vivendo em Campo Grande, mas é desnecessário para um bom convívio. Marcelo, você tem uma previsão de quando Campo Grande voltará às boas novamente, sem buracos? Ô B, com certeza, nós estamos trabalhando com essa previsão, né? E eu acredito que até o final do mês de maio, pro meado de junho, nós vamos estar totalmente em dia com esse serviço. Mas nós já estamos melhorando a cada dia. Por quê? Porque nós estamos pegando aquelas avenidas que são as principais, aquelas que têm maior fluxo, né? Os buracos que surgem, que são buracos maiores, buracos que foram bastante danificados, nós estamos tampando também. Quando chega nós temos um planejamento diário para que a gente possa otimizar as equipes e a nossa produção, mas quando chega pra gente, e aí sim a rede social é uma coisa importante, chega para mim, pro meu pessoal, pro meu diretor, para qualquer um da nossa equipe, um buraco, que ele realmente justifique você desviar um pouco o curso do planejamento para tampá-lo, a gente tem tampado. Então, com isso, você já vai distensionando, você vai melhorando. Agora, a absoluta normalidade nas ruas menos movimentadas, nas ruas periféricas de bairro, essa aí eu acredito que nós vamos chegar com ela no meado de junho, essa é a nossa previsão. Marcelo, nós vamos ter aí pela frente 5 dias de dolce far niente. Você que é italiano sabe que é isso. Dolce far niente. O trabalho da CISEP vai continuar mesmo neste período? O trabalho de tapa-buraco não, B. Por quê? Porque as empresas dependem das usinas que são privadas, né, são particulares, e essas usinas vão fechar no período do feriado. O que a gente vai ter, nós vamos ter uma equipe emergencial que vai ficar de plantão, né? Se surgir alguma coisa mais grave, alguma coisa que requer uma intervenção, a gente vai ter equipe para fazer essa intervenção. Mas o serviço de tapa-buraco nós vamos ter que suspender, até não por conta das nossas prestadoras de serviço, mas por conta de que nós não vamos ter o material para poder fazer a aplicação. Marcelo,
uma boa semana para você, para toda a sua equipe. Estamos aqui para informar com segurança aos nossos ouvintes. Muito obrigado por ter nos atendido. Eu que agradeço essa oportunidade, e a Rádio Difusora e você, sua equipe, tem sido um grande agente no sentido de prestar um grande serviço público para a nossa cidade, fazendo a comunicação, fazendo as cobranças como tem que ser feito. Você é um jornalista que você não cede aquilo que tem que ser feito, e isso é importante, isso nos ajuda, mas é o que eu falo, é a crítica construtiva. Então parabéns para você, parabéns à rádio, esse sucesso que é, e estaremos sempre à disposição. E um bom dia para todos. Uma boa Páscoa com saúde e paz para todas as famílias campograndenses. Muito obrigado. Marcelo Miglioli, secretário de Obras de Campo Grande.